Boa, boa! Olha nós aqui novamente. Hoje eu já vou dar um spoiler aqui, hein? Vou estrear um quadro que eu fiz no episódio anterior. Calma, eu vou deixar você. Surpresa. Beleza. Você que está nos assistindo, eu tenho uma convidada. Eu vou te falar, nesse nicho que ela atua, ela é uma maestria. Ela conduz ali uma maestria. Ela conduz esse nicho muito bem, de uma forma bem dinâmica, que é o que pede o mercado. E quem vai adquirir o produto dela, o serviço dela, aquilo que ela tem a exatamente colocar como experiência com o consumidor, ela faz muito bem feito. Aline Fonseca, seja muito bem-vinda e obrigado por atender o nosso convite. Eu que agradeço, tô até tímida agora. Não, fica não, pô. Fiquei tímida. A Aline é minha vizinha. É, alto nível, viu? Ô Aline, fala pra nós, Prudentina? Não, eu sou de Porto Primavera, mas vim muito bebezinha aqui pra Prudente, né? Então, desde quase um aninho. Uma quase prudentina. Prudente, o calor de Prudente, para você também que tá na tua área também, que você tem que enfrentar esse calorzão de Prudente. Como que é, hein? Eu já hoje o nosso sol, eu fiz um vídeo semana passada que eu brinquei, peguei e falei, tem o Rio 40 graus e tem Prudente 42 graus, né? Muito quente a nossa região. Mas eu já tô acostumada, eu tô de blazer aqui, porque vocês merecem. Obrigado aí, ó. Vai, Renan, solta aí um momento introdutório, qual que seria? Eu gostaria, assim, de saber, né, todo mundo quer saber como que ela entrou nesse ramo, né? Já está colocado ali, ó, já tá dando spoiler, né? Fonseca, mercado imobiliário. Como que você nasceu no mercado imobiliário? Então, eu há 11 anos que eu sou corretora de imóveis, né? Não tem muita gente que entra com aquela visão de sonho. Eu entrei devido à grana mesmo. Tem que ser realista, né? Sendo bem sincera, não vou romantizar. Eu trabalhava na concessionária de veículos e a concessionária tem aqueles feirão, aquela loucura, né? Então, não tinha muita liberdade ali na agenda. E a primeira coisa era a agenda. Eu desejo era uma agenda flexível. Queria participar mais das apresentações da escola do meu filho, criança ficou doente, eu ter essa flexibilidade no horário. A concessionária não dava. E eu vendia muito bem, só que eu não tinha ali mais crescimento da concessionária. Foi quando uma amiga comentou, tirou o Cresce e comentou comigo, interessante, eu vou tirar. Tirei. Pouco tempo, assim, já tomei a decisão, já fiz a transição de carreira. E essa transição para você, como foi? Porque eu sei que a parte comercial, ela é dinâmica em todos os produtos e serviços que você vai atuar. Mas você teve que se dedicar, tirar o Cresce, depois estudar o mercado, estar a campo para ver o que o mercado vai oferecer e saber contornar as famosas objeções. Então, há 11 anos atrás, hoje é muito comum, a maioria das imobiliárias tem social, né, e tem esse envolvimento. Há 11 anos atrás, não tinha outra imobiliária. Então, a primeira manobra que eu fiz de estudo dentro do mercado foi comecei a comprar pequenos cursos, né? Eu já comecei a fazer o tráfego. Então, assim, bem simplista, totalmente diferente que é o gerenciador hoje, né? Comecei a fazer e deu muito certo. E fiz uma página, né, no Facebook, e comecei patrocinar uma casa ou outra. Eu vi que estava dando certo. E comecei já bem quando eu entrei pensando nessa questão de qualidade de material, para fazer vídeo. Então, há 11 anos atrás, eu já tinha essa visão que o digital seria um ponto ali que ia me diferenciar no mercado. Nisso, eu já comecei a colocar a cara, então
dia eu estava olhando os primeiros vídeos, né? Eu falava, ai meu Deus, que vergonha, né? Então, Mas começou, né? Sim. Eu acho que a gente olha os nossos também no início aqui, né? A gente dá risada, mas quando você supera, eu acho que a mensagem que você tem para si mesma, né? Poxa, superei a fase inicial. Isso eu acho que é uma grande conquista, não é? Exato. Então, logo, claro que sempre tem as críticas, e até hoje tem, até a maneira que eu me exponho. Então, mas eu entendi que eu tinha essa necessidade de realmente me dedicar e a pessoa se conectar mesmo, né, próximo, ficar mais próximo do cliente. A maneira seria ali as redes sociais. E uma qualidade mesmo. Né? Legal. Só faz uma pausa um minuto. Então, Aline, foi exatamente esse... Você teve um olhar de futuro, né? Em 10, 11 anos para trás, já visualizar a rede social, uma ferramenta tua como uma aliada forte, para que o teu produto, serviço, ou, no caso, na época, o teu serviço, né? Sim. Exatamente estar na mão do consumidor. Acho que você teve a visão futurista. E não era só isso também, algo que me incomodava muito era a qualidade, né, do material que estava ali exposto, organização da casa antes de preparar o material e precificação. Então, eram pontos que na época eu entrei assim, eu assustei com a falta de qualidade mesmo das informações que estavam anunciadas, né? Então, logo que eu entrei foi digital e esse olhar para o imóvel, de me conectar com o proprietário do imóvel, entender o motivador da venda, para preparar o material o melhor possível para poder trabalhar. É porque você está ali nas duas pontas. Um lado, o vendedor, proprietário, sim, no caso. Outro lado, o comprador. Você tem que conectar os dois nas necessidades de cada um, né? Sim. Como que é esse desenvolvimento ali, essa questão? Então, o meu foco quando eu estou fazendo a captação do imóvel, né, é entender que esse imóvel, eu preciso, alguns pilares eu preciso antes de colocar ele no mercado. Então, por exemplo, tem que estar dentro do preço, né? Então, não faz sentido você ter ali um objetivo querendo vender um imóvel totalmente fora de valor de mercado, né? Então, eu preciso que esse imóvel esteja aí dentro do valor e esteja bem apresentado para ficar um material mais completo possível para eu alcançar tanto o meu parceiro corretor quanto o cliente comprador. Então, é um processo de consciência do cliente, do vendedor. Então, eu preciso que ele tenha essa consciência. Então, eu entendo o meu papel como uma consultora, que eu vou explicar para ele qual que é por que eu estou chegando naquele preço, naquele valor de mercado. A gente sabe que o imóvel, né, para muitas pessoas, tem muita gente que compra um imóvel na vida toda, tem muita gente que morre e não tem o primeiro imóvel, né? Então, que é um bem que normalmente a pessoa tem um apego emocional muito grande. Então, ele sempre acha que o dele está assim, a precificação dele é muito maior, né? O vizinho vale 1 milhão, o meu não, o meu é especial, vale 1.200.000. Então, eu preciso dessa consciência. Então, entendendo esse papel de consciência, se o vendedor está consciente do valor, entende esses pontos, se torna muito mais fácil a gente encontrar o comprador ideal. Porque da mesma maneira que eu conscientizo o cliente vendedor, eu vou conscientizar o cliente comprador. Então, esse cliente comprador, eu vou justamente explicar, olha, seu João, por que o imóvel vale esse 1 milhão aqui que eu estou pedindo? E explico para ele, e ele entende o mercado, e ele, se está dentro do valor de mercado, o comprador paga o valor. Hoje o mercado tem muitas informações dentro do mercado, então o comprador está cada vez mais ciente do que está acontecendo. Ele sabe o que está girando determinado condomínio, se vale, se não vale, ele sabe mais do que muitos corretores.
Então, quando eu tô com o imóvel devidamente precificado, esse cliente, comprador, fica muito mais fácil a gente chegar nesse cliente e ele também entender o que o imóvel vale, e sim, ele tem o desejo da compra e executa essa compra de uma maneira muito mais leve. Até chegar nesses pilares que você elencou, esse trajeto, hein? Porque você fez a transição, né? Você saiu da área comercial vendendo um produto moto e você entrou na área prestação de serviço, que é essa aproximação. Você disse, muito bem colocou, que é a parte de consultoria, aquela parte próxima que você tem que ter esse olhar aguçado. Sim. Como foi sustentar esses pilares que você vende? Porque para ter autoridade no assunto, sim, você tem que conhecer o que você está fazendo e quem vai contratar, comprar ou, né, consumir aquilo que você está oferecendo, sentir à vontade. Poxa, estou fazendo uma melhor aquisição, uma melhor experiência eu vou ter. Como que foi firmar essa alavanca aí, vai? Então, quando eu não iniciei no imóvel de terceiro, eu iniciei nos empreendimentos, né? E no empreendimento ele não tem muito, não dá tempo, não tem esse envolvimento. A gente tem uma tabela ali da incorporadora. E aí vai na linha de produção. É isso aí. Produção. É isso captação, aí. captação a todo custo. Então, quando eu conheci o mercado de imóvel de terceiro, aí sim eu me apaixonei. Porque eu comecei a entender as histórias, as famílias, e comecei uma conexão mesmo com as famílias. Foi o que, assim, brilhou os meus olhos, né? Você gosta de histórias? Bastante. Porque é o que você já percebeu, né? Eu também gosto de história. Esse povo da área comercial gosta. Porque isso nos conecta, né? Exato. A gente parece que a gente se põe exatamente no lugar da pessoa, se visualiza, né? Então, o imóvel de terceiro, ele me possibilitou esse estreitamento mesmo nas relações. Então, eu comecei a me conectar mais com o cliente. E conforme eu fui me conectando, foi surgindo a necessidade de desenvolvimento de outras habilidades, né? Então, eu comecei um desafio meu pessoal de transformação primeiro da Aline, né? Então, eu precisei me transformar para que eu pudesse melhorar os meus atendimentos. Então, eu fui fazendo algumas formações que não tem nada a ver com o ramo imobiliário, justamente que eu estava ali, às vezes, no meio de alguns conflitos. Então, eu fiz uma formação inteira da grade do Paulo Vieira. Então, eu sou Master Coach, com uma visão sistêmica, porque pensando nessa questão humana ali, sempre envolvido com as famílias, né? Então, a venda ela é muito emocional, então eu tinha que entender um pouco mais das emoções para que eu pudesse conduzir a negociação. Então, fiz uma outra formação de constelação familiar, justamente pensando, né, nessa questão de mediadora mesmo de conflitos e tá ali para resolver. Essa jovem, você viu que ela fez todo... Às vezes o negócio tá quase concretizando. Exato. Por um detalhe, né? Então, pensando nessa questão da constelação familiar, muitas vezes o casal está se separando, um imóvel de herança, tem uma briga ali entre irmãos. Então, eu percebi que, olha, eu preciso me capacitar. Você conhece a Paulinha? Paula? Conheço. Ela é uma das legal. cliente que eu tive na época de operadora também. Sim. Eu a atendia e ela foi morar fora e tal. E depois ela veio com essa linha de constelação familiar, exatamente tratando essas causas que... né, alguns transtornos familiares e traumas familiares. Exato. Nos prejudica a ponto de tomar grandes decisões. Exato. Nos trava, né? Então, assim, nessa visão, eu fui pensando nessa questão de transformação. Eu tinha uma dificuldade muito grande assim, na minha comunicação, porque o meu perfil é um perfil dominante alto, então às vezes a pessoa assusta, né, com o meu jeito, né? Então, às vezes não me conhece, me classifica, né? Olha, se acha, é arrogante, né? Então eu comecei a entender também que eu tinha necessidade de ser flexível com o meu comportamento
para poder atender melhor a pessoa. Então, eu fiz uma formação de analista de perfil comportamental para que eu pudesse adaptar o meu perfil na comunicação. Então, hoje, facilitou muito, porque, querendo ou não, eu, de bater o olho, mais ou menos entendo a comunicação da pessoa e eu adapto a minha comunicação à comunicação dela. Então, eu fui fazendo várias formações nesse sentido, justamente pensando na maneira que eu, Aline, poderia melhorar, Aline Fonseca, pessoa física, melhora para atender o cliente dela, para Aline Fonseca Imóveis, atender com qualidade cliente. Então, é um desenvolvimento pessoal, né, que facilitou a minha vida, o meu relacionamento, minha família, ajuda filho, tudo, né? tudo. Um combo, né, Exato. de soluções. Que mudou também a minha visão profissional. Então, hoje eu consigo me conectar mais com o cliente e consigo uma entrega mais completa. Né? Então, eu consigo, que antigamente para mim era um esforço tremendo, hoje para mim É natural. É natural. Então, vendo essas necessidades, eu fui pensando nessa questão de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal para que eu pudesse melhorar para atender o meu cliente. Aline, o mercado imobiliário ele é bem vasto, né? Tem vários nichos, né? Você acabou escolhendo, ou o nicho acabou te escolhendo determinado nicho. E quais são as tendências, qual é esse nicho que você acabou trilhando por este caminho? Eu não gosto muito de nomear como nicho, porque eu me conecto com pessoas. Então, se você é meu cliente, eu tô ali, acabei de vender um imóvel seu ali, 1,5 milhão. Só que, de repente, você tem um imóvel ali de família, uma herança, um terreno ali de 150, 200 mil que você precisa vender. Eu não vou deixar de te atender, porque esse imóvel está na precificação que eu estaria nichada, né? Então, quando eu falo que eu acabo atendendo um público mais ali de médio alto, não significa necessariamente que eu não vou dar suporte para um cliente, para uma família que eu vou me conectar com, de repente, de menor valor. Então, tem muita gente que acaba pegando ali o perfil e fala, não, eu sou alto padrão, né? Não atendo, né? E só que eu não vejo dessa forma, eu entendo e eu preciso resolver o problema. Então, se eu me conectar com um cliente e esse cliente, com a história dele, com a necessidade dele, e eu entender que realmente eu posso ajudar a resolver um problema dele, que eu estou aqui para facilitar o negócio, né? Então, sou uma facilitadora de negócios, então se eu posso fazer isso, ok. Então, eu não fico com aquela presa naquilo de, estou nichado, né? Então, eu atendo, eu moro num condomínio aqui da região e eu acabo atendendo mais aquela determinada região, que é mais natural. Estou ali, né, a convivência, então acabo atendendo mais a região oeste aqui de Presidente Prudente. Então, eu moro no Solares, então Solares, Martiville, Portinari, Porto Seguro. Então, eu acabo tendo um fluxo maior aí nos Valências, né, Misobe, fluxo maior nessa região devido ao meu posicionamento mesmo. Então, já morei lá no Maré Mansa. Que é perto ali. Que é perto. Sou cria do Monte Alto ali, Cedral. Então, assim, eu cresci na região oeste. Então, eu tenho um relacionamento grande ali. Então, eu acabo fluindo mais nesses condomínios dessa região. Aline, essa parte que você entendeu o seu desenvolvimento pessoal, observou que você tinha necessidade de fazer uma nova leitura da Aline para se conectar a novos mercados, a novas pessoas, a novas visões. E você hoje colhe frutos que não são como antigamente aquela Aline que queria resultado a qualquer custo. Não é nem qualquer custo, precisa bater meta, porque a esteira de venda para projetos de lançamento, como você disse, né? Como você começou, não, tem que captar tantos clientes, tal. Sai daquela visão, entra numa visão que você acabou de falar, você investiu a linha comportamental, observar um pouco mais. Então você teve que aguçar um pouco o teu lado
pouco psicológico também, não é? Também. Então você acaba sendo também uma psicóloga na hora. Não que você tenha a psicologia como formação, mas faz parte para quebrar algumas barreiras e facilitar essa parte da decisão boa para você, quem compra e quem está vendendo. Hoje, qual que é o caminho que você investiria novamente se você fosse refazer esse caminho de investimento? Ou que você falaria assim, puxa, esse aqui eu vou dar agora um gás um pouco maior nessa linha, porque é a linha, um exemplo, comportamental, a linha de constelação, que é o que mais prende. Pô, tá tudo pronto para fechar a venda, mas você vê que tem uma coisa ali, enfim. O que você poderia, às vezes, nos trazer? Porque essa linha de consultora, ela vai muito além do que vendas. Sim. Ela vai ao lado humano, que é entender dores. E esse entender dores vai além do que dinheiro, business. Sim. Vai algo a mais. Então, eu entendo até que é um chamado que você atendeu. Né? Então. É uma missão, um chamado, não foi? Eu, assim, sou muito grata ao todo o período que eu trabalhei com empreendimento. Só que hoje eu não vejo sentido, justamente por tudo aquilo que eu investi, aquilo que eu melhorei, e automaticamente eu sou muito focada, sabe? Então, eu gosto de ter aquele direcionamento. Então, o empreendimento, ele demanda muito trabalho, né? Essas loucuras de lançamento e tal. Então, você tem que estar ali 100% presente para ter resultado, né? Então, se eu trabalho com exclusividade e eu não posso simplesmente, falar para o meu cliente, olha, espera aí um pouquinho, 2, 3 meses que vai lançar um produto aqui, eu vou focar ali e já volto para vender sua casa. Eu não posso fazer isso com o meu cliente. Então, eu entendo como um abandono isso do cliente, né? Então, hoje, graças ao resultado que eu tenho, eu posso me permitir a não vender o empreendimento e continuar focando naquilo que eu estou ali e vendo essa prestação de serviço, né? Então, eu entendendo essa necessidade do meu cliente, entendendo os motivadores da venda, eu não posso simplesmente virar as costas para ele e deixar o imóvel dele lá parado no site, esperando que alguém entre ali no portal imobiliário e peça ali uma visita, né? Então, o meu posicionamento é justamente, eu busco o cliente comprador. Então, se eu estou trabalhando para você, se você confiou esse imóvel a mim, então eu tenho que buscar. Então, além do básico ali, que para mim é básico, né? Toda a parte, né, de visibilidade do imóvel, das campanhas, né? Cada imóvel tem uma campanha específica. Além disso, eu tenho que buscar de outras formas, ou parceria, ou um cliente. Eu tenho que fazer a venda acontecer, né? Então, para mim, sim, é um chamado, porque a partir do momento que toco o telefone, num café, você me explica, Aline, eu estou vendendo a casa porque eu preciso pagar um tratamento médico, preciso pagar a faculdade do meu filho, preciso dar um up aqui, preciso construir a casa em 1 ano. Então, a partir do momento que você está confiando a mim, né, um desejo, um objetivo, um sonho, uma necessidade, eu tenho que pegar na sua mão e seguir com você nesse percurso. Então, para mim, sim, é um chamado, né? E hoje eu não faria nada diferente do que eu fiz nesse meu percurso de desenvolvimento. Eu não mudaria. Então, eu fui rápida em fazer tudo isso. Então, quando eu entrei, fui para o digital, e logo no digital eu já entendi esse movimento e eu já comecei no lance do desenvolvimento pessoal, né? Então, assim, eu não mudaria o percurso. Eu faria exatamente o que eu fiz, pensando no meu desenvolvimento, justamente para melhorar esse atendimento. Cliente, né, uma pessoa que está vendendo, que está comprando, ela quer ter essa segurança, né? E vai fazer um bom negócio, que não vai ter dor de cabeça, né, que não vai ter nada enrolado. Esse papel fundamental de ser transparente, né, de não ofertar algo, não é verdade, que vai maquiar, muitas vezes maquia um defeito ali que o imóvel tem. Sim. Porque sempre tem alguma coisa, ou tem que ser totalmente transparente. Você tem percebido que isso é fundamental para você estar tantos anos aí no mercado, né? Para mim é o básico, né? Infelizmente o mercado ele não é assim. Então eu tenho, pensando no comprador, todo imóvel que eu pego, eu já emito todas as certidões.
Eu vou ter que tirar a certidão, você é advogado, sabe, né? 30 dias vence. Mas assim, a certidão, mesmo eu tendo que tirá-la, né, no ato lá da venda, assim que eu faço a captação do imóvel, eu já emito as certidões. Por quê? Mostrando o imóvel, a gente vai ali, faz a primeira visita, depois leva a família, a pessoa já começa a criar expectativa, o lance do sonho, né? A família toda realizada, e aí, de repente, tem algum impedimento legal e frustra a pessoa. E fora que os meus imóveis eu faço um investimento pesado, né? Então, como que eu vou entrar investindo nesse imóvel se eu não sei se ele está apto para venda? Então, todos os imóveis que estão no meu portfólio, eu emito as certidões antes, eu vejo todos os possíveis problemas e sempre tem problema. Quando tem o problema, eu já entro com a solução. Olha, precisa regularizar uma construção, então eu já faço a regularização. Precisa acertar a documentação. Então, eu faço de uma maneira para dar segurança para o cliente comprador também. Então, isso é o básico, né? Que todas as imobiliárias, todos os corretores, não é porque é um corretor independente que não está dentro de uma imobiliária que não vai prestar um serviço assim, né? A qualidade das fotos, né? Sou criada com vó, né? A minha avó falava assim, olha, a casa é o espelho, minha avó falava assim, é o espelho da mulher. Então você vai dormir, você deixa ali, você não deixa a louça na pia, porque pode acontecer alguma coisa, alguém chegar de madrugada e a casa está desarrumada, o que as pessoas vão pensar de você? E eu fico triste quando eu entro num portal e eu vejo uma casa desorganizada, mal apresentada, porque eu no meu ponto de vista, é um desrespeito, inclusive com o proprietário do imóvel. Então a função do corretor é realmente não maquiar a casa, mas deixar ela de uma maneira visivelmente, né, bonita, agradável. Pode ser uma casa simples, não tem problema, mas que ela está ali devidamente limpa, organizada, porque é um espelho do proprietário do imóvel, né? Então, para mim, esse é o básico que todos os corretores, né, e imobiliárias teriam que fazer e, infelizmente, não é realizado. Nem você estava sabendo. Agora eu vou falar, vou revelar. Eita! Editor, solta a música suspense, hein? Vou revelar. No episódio anterior, eu estreiei um quadro aqui chamado assim: eu tive um choque de consciência quando... Aí, estaria. O que você acha que nesse trajeto teu de investimento, desenvolvimento pessoal, esse desenvolvimento que você se dedicou, debruçou, você viu o mercado, antecipou, viu que a plataforma digital vai ser tua grande aliada, essas observações que você bem colocou aqui são muito importantes, porque a primeira impressão é a que fica, né? Geralmente é o ditado que fala. Então, eu tomei um choque de consciência quando você poderia falar. Bom, você gostou, né? Vou em 2 pontos. Eu entrei no mercado, eu não vi que era tão desorganizado, sabe? Então, num primeiro lançamento que eu vi que os corretores não usavam HP, que não sabia fazer cálculo de juros. O básico. Eu assustei. Então, assim, logo quando eu entrei, isso assim, porque tem uns cálculos lá, desculpa, eu não sou do... Tem aquelas tabelas atrás para frente, depois sobe, é uma price, não sei, isso, enfim, tem todos os termos lá. Sistema de amortização. Então tem uma... Tem. Logo que eu entrei, no primeiro mês, eu pedi as contas, eu trabalhava na Liane Veículos, e eu pedi as contas para ir pro imobiliário, né? Porque ia ter um lançamento, então eu fui participar desse lançamento. Então foi um lançamento bem grande, uma quantidade imensa de corretores. E a grande maioria dos corretores ali, quase que absoluta, um ou outro, utilizava HP. Então, na época, o coordenador das vendas estava ali enlouquecido, porque era muito corretor em cima dele para fazer um cálculo básico, né? Então, quando eu parei nesse dia, estava uma amiga comigo, a Silvana, eu olhei e falei, Silvana,
O pessoal não sabe fazer conta. Ela falou, não, eu peguei e falei assim, a gente vai ficar rica. Silvana, você tá vendo aqui a tua amiga, lembrou esse dia? Então, assim que eu entrei, eu observei e falei, não, eu vou ser diferente. Eu não vou fazer da maneira que todos estão fazendo. Então, até desde o primeiro momento que eu fui trabalhar com o imóvel de terceiro, eu já fui fazer vídeo profissional, fazer drone. Aqui não achava uma pessoa que tinha um drone, porque queria fazer um drone numa casa e vai atrás de alguém que tem um drone, né? Então, esse foi o meu primeiro choque, assim, em relação ao setor. E uma outra virada de chave foi quando eu entendi que os maiores problemas da minha vida era eu mesmo, própria, responsável. É humilde da parte dela, porque o ser humano tem essa parte, né? Que às vezes não tem humildade de falar, pô, eu sou eu mesmo. Bacana, parabéns aqui. Eu entendi. O ser humano tem essa humildade assim, bacana, show de bola. Vai virar corte, hein? Eu entendi que toda a responsabilidade ali do resultado que eu tinha, e eu não posso reclamar assim eu sempre tive bons resultados profissionais. Então, os meus grandes conflitos eram pessoais, emocionais, né? Eu falei, não, tá tudo aqui dentro de mim, então eu preciso me resolver. E aí, a partir do momento que eu tive esse olhar e comecei a olhar para dentro, aí sim a coisa mudou. Porque automaticamente eu fui melhorando o meu atendimento e melhorando o meu relacionamento. E a corretagem é um jogo de relacionamento, né? Então é muito relação. Claro que eu não consigo me conectar com todas as pessoas, né? E tem o lance da empatia, que é natural. Muitas vezes eu tomo um café com um cliente e eu falo, não vai dar certo eu atender essa pessoa, é melhor não. E eu tenho a tranquilidade de falar para ele, olha, é melhor você procurar um outro corretor, não vou conseguir te atender da maneira que você precisa. Porque eu sei que, de repente, vai gerar um estresse ali naquela relação. Não é para isso. O cara quer resolver o problema dele, né? E eu tenho que estar ali para ajudar, não para criar um conflito, né, com o cliente. Então, quando eu tive essa consciência, foi uma virada de chave que eu falei, não, vou dedicar, justamente porque eu sei que automaticamente isso vai influenciar no meu resultado. Você gostou da palavra choque de consciência? Porque é isso que a gente tem, não é? Se for ver, não é um choque que a gente toma e fala, poxa... No dia que eu tive esse choque, eu estava num evento em São Paulo, e era um evento bem grande, tinha acho que umas 2.000 pessoas, era muita gente. E eu fiquei paralisada ali. Liberou o café e eu continuei sentada, assim, olhando... O sol saiu pro café e eu paralisada. Foi choque mesmo. Aí, ó, né? Tomou choque. Você entendeu agora? Nisso, na época, eu liguei pro meu esposo, né, fui no banheiro, liguei para ele e realmente foram 5 dias que eu fiquei 4, 5 dias. Eu olhava e falava assim, gente, sou eu. Isso eu faço. No entanto, que eu caí em todos os pitches de vendas que ele fez. Eu saí de lá gastei uns 60 mil no dia, porque ele foi lançando um curso, outro. Eu peguei, vou fazer tudo. Quando eu vi, eu tinha comprado a grade inteira do Paulo Vieira, porque realmente ele falava, não, isso faz sentido para mim, não, eu faço isso, eu tenho que fazer isso, vou ter que estudar. E aí eu fiquei praticamente 1 ano indo para São Paulo 3, 4 vezes no mês, me dedicando e fui fazendo várias formações para que eu entendesse, não, olha, hoje eu sou uma pessoa melhor. Isso aqui eu consigo resolver. Aí teve coisa que eu achei e falei, isso aqui eu não consigo resolver agora, deixa aqui. Passou alguns anos depois, eu fui lá, falei, não, vamos mexer nessa caixinha. Então, foi um choque mesmo. Você usou a palavra certa. Quer falar sobre choque ou não? Eu tô em choque agora. Ô, Aline. Abre a mente, né? Exatamente. É que a gente vai proseando, o negócio vai avançando. Pessoal, a gente gosta de conversar. De prosear. Fala pra mim, hoje, uma referência tua. Você se inspirou, e aí você olhou e falou, poxa, tá fazendo todo sentido. E aí, tem alguém, desde a tua infância, pai, depois do colegial, ou na época da escola, profissional, enfim, sempre tem alguém, você olha e fala, poxa,
Antes eu não observava que era assim, hoje essa pessoa é a minha inspiração. Teve essa situação? Ou hoje você bem relacionou o Paulo aqui sendo um dos grandes nomes de referência do mercado aí, né, nessa área. Do autoconhecimento. Do autoconhecimento. O que você fala? Quem que é essa pessoa assim, que você colocaria, poxa, aqui? Uma única pessoa, a minha avó. Então, assim, a minha avó, minha mãe é presente, mas eu falo muito da minha avó porque minha mãe foi mãe solteira e é ela que teve esse papel principal na questão da minha educação, né? Então, referência de mulher forte, minha avó. A simplicidade dela, fez até a 3ª série, os valores, eu nunca vi minha avó falando mal de ninguém, então uma mulher corretíssima. Então, é muito pessoal isso. Outro dia uma cliente me fez a mesma pergunta, eu falei, ela falou, Aline, você não tem ninguém assim de referência aqui? Não, tem pessoas que eu admiro, mas não tiveram tanto impacto como a minha avó teve e tem na minha vida hoje. Ela faleceu já vai para 15 anos, mas ainda ela é a pessoa que eu me pego pensando ali, o que eu faria na hora de uma necessidade, ou se de repente eu faço alguma coisa que não é bacana, eu falo, nossa, se minha avó estaria piando o dedo na minha cara uma hora dessa, né? Então, ela é a pessoa de referência, assim, na simplicidade dela, na honestidade dela, é a pessoa que inspira até hoje. Aline, conta pra gente aqui, assim, as pessoas hoje estão buscando ou comprar um imóvel, né? Assim, tem investidor, mas tem aquele que quer para sua residência, às vezes é seu primeiro imóvel, né? Às vezes, assim, ele está buscando algo mais tecnológico. Quais são as tendências? Se ele quer mais segurança ir para um condomínio, quais são, assim, as aspirações desse comprador? Qual o desejo? A nossa região é muito segura, né? Então, assim, quando a gente fala de segurança aqui em Presidente Prudente, né, é uma cidade segura, né? Graças a Deus, assim, a gente não pode reclamar disso. Mas o condomínio, para você ter, para criar, né, os filhos, né, esse lance que antigamente a gente tinha, jogava bets na rua, né? Hoje em dia você não vê muito isso, né? Então, quando a família busca ali no condomínio fechado, é justamente pensando nessa questão de segurança e liberdade para criar o filho, como antigamente a gente cresceu ali, né? O lance da tecnologia é algo que muita a galera aí acima aí dos passou dos 30 já quer uma casa já automatizada, né? LED. E é muito particular, porque a tendência, do mesmo jeito que ela vem, ela vai muito rápido, né? Tudo sai de moda muito rápido, né? Então, mesmo a pessoa tem que entender, e eu gosto de deixar isso claro para ela, e tem que ser algo que faça sentido para ela, e de repente não é nem tendência, mas se agrada o olho dela, se ela vai ficar feliz, se a família vai ficar feliz, é bacana, né? Então, assim, casas térreas, né? Com essa pegada, depois da Covid, uma necessidade de um escritório, porque tem muita gente que não voltou, continua no home office até hoje, gostou, né, tomou gosto, tem então esse trabalho em casa, né, e o máximo de conforto possível ali, né, o lazer, mesmo que seja uma piscina pequena, mas a nossa região é muito quente, então o pessoal quer uma piscina, mesmo se for pequena ali, enorme, calor de né? Prudente, uma piscina se faz necessário. Sim. Rapaz, final de semana, Jesus amado. E o quanto mais equipada possível a casa, porque a pessoa ela quer chegar com as panelas e as malas, né? Chegar com as roupas já entrar e não ter essa dor de cabeça. Então, quanto mais para você que está construindo para venda, a marcenaria, eletrodoméstico. Então, hoje em dia, aqui na nossa região, a gente se ouve pouco o porteira fechada, né? Mas quando tem, as pessoas crescem o olho, porque imagina que prazeroso, né? Eu só chegar ali com as roupas, só chegar ali com os talheres, né? Então, é algo que cada vez mais as pessoas vêm buscando essa praticidade do imóvel todo pronto. Então, tanto num apartamento pequeno quanto numa
no imóvel de condomínio, quanto mais equipada possível. Então, a pessoa não quer ficar batendo cabeça em colocar ar-condicionado, ela não quer, ela quer tudo pronto. Ó, finalmente está chegando, mas você hoje se vê que a tua tarefa nesse universo de corretagem, o digital foi um diferencial que hoje você colhe bons frutos. O digital, no meu ponto, para mim, eu não tive padrinho, né, dentro do mercado, então comecei do zero mesmo. Furou uma bolha. Para mim, foi assim, o que me deu uma resposta rápida, né? Só que eu tenho uma preocupação em relação ao mercado, que tem muita gente que acha que só isso resolve. E não é. Você tem que ter uma proposta de valor para você apresentar para o seu cliente, né? Não adianta você ir lá e simplesmente patrocinar um imóvel, né? Fazer uma campanha de qualquer jeito. Hoje em dia ela nem funciona mais, é dinheiro jogado fora, né? Mas realmente você entender que o ramo imobiliário, essa necessidade de você ter ali um ecossistema para resolver o problema do seu cliente. Do mesmo jeito que o cliente, ele não quer sair atrás de instalador de ar-condicionado, de marcenaria, que é tudo pronto, a venda também. Então, de repente, eu não consigo ali resolver todos os problemas do meu cliente, mas eu conecto ele com pessoas que vai me ajudar nessa solução desse problema, né? Então, não adianta só a pessoa ir lá para o digital e fazer um material legalzinho e não ter uma proposta de valor, não ter uma verdade naquilo que ele faz, porque automaticamente não vai ter resultado. Precisa também ter esse olhar de experiência, né? Essa bagagem que você tem. E tem questões também de financiamento. Como que você tem visto aí a questão da economia? Como que vai estar o mercado imobiliário aí nos próximos anos? Sim. Então, financiamento, a gente estava conversando isso, né, antes de entrar, a taxa de juros está alta, né? Então, hoje, aquele cliente que está aí, tem processo, né, buscando imóvel e está ali 4, 3 anos que, vou comprar minha casa. Cada vez mais está distante o sonho dele, justamente devido ao poder de pagamento que vai diminuindo devido à taxa de juros está alta, Selic está alta, então automaticamente a parcela está muito alta, não entra no orçamento daquela família, né? Então hoje, assim, uma preocupação do mercado é justamente essa preocupação. Alguns bancos, que nem Caixa Econômica Federal, que tem a taxa menor, eles diminuíram os recursos, né? Hoje não tem dinheiro com facilidade nas agências, né? Então, algumas linhas de crédito, a pessoa não consegue mais financiar 80% do valor do imóvel, financia só 50%, a pessoa tem que ter 50% de entrada. Então, é preocupante, né? Então, por isso que o corretor ele tem que estar ali preparado, inclusive, né, para essas adversidades, sabendo que cada vez mais vai complicando, né, em relação à aquisição do cliente, né? Aquela pessoa que está há muito tempo ali buscando o imóvel e está demorando, né, para tomar a decisão, achando, vai melhorar, cada vez está ficando mais distante. Eu fiz uma entrevista com um colega, né, para falar do mercado financeiro. Sim. E aí ele falou assim, gente, se a gente esperar o mercado futuro melhorar, você nunca vai agir. Sim. Então, a hora é agora. Então, se você não tivesse comprado, né? A minha primeira casa eu tinha 18 e meu esposo tinha 19. Então, era praticamente o valor da parcela era quase 1,5 salário na época, né? E aí, quando a gente comprou, a minha sogra quase teve um treco, onde já se viu vocês comprarem, né? E aquele absurdo e que não sei o quê, né? E fez um terror na cabeça da gente. Quitamos a casa em 8 anos, a casa muito rápido, e tem vários amigos nossos que na época nos julgou que não tem casa até hoje, né? Então, e olha quantos imóveis a gente já passou e quantos imóveis a gente adquiriu ao longo do tempo. Então, se a gente for ficar pensando no mercado imobiliário, tipo, melhorar para comprar, cada vez mais vai ficando mais distante. Porque é um investimento, né? O imóvel só valoriza. Então, tem imóveis que
que eu comprei e ele dobrou de valor. Né? Então, assim, tem terreno que na época eu paguei 16 mil no terreno, eu vendi depois por 60. E hoje ele estaria aí na faixa de 200, né, terreno. Então, nunca baixa, né? Exatamente. Então, quando o cliente ele tem entendemos, né, o medo, o receio, porque o patrimônio, a parcela normalmente é uma parcela significativa no orçamento daquela família, mas é algo que ele não vai perder. Porque mesmo se numa necessidade ele não conseguir honrar o compromisso, ele vai vender por muito mais do que aquilo que ele comprou e aí paga ali o saldo devedor do financiamento e vida que segue, né? Então, se a gente for pensar em mercado futuro, melhorar, a gente fica travado. Então, vamos comprar, gente. Aline, hoje, a pessoa que vai te procurar, quais são as soluções que ela vai encontrar nessa gama de serviços que você presta? Eu consigo resolver de todas as maneiras. Eu tenho um ecossistema ali dentro da imobiliária, que quando eu não tenho o serviço diretamente ligado a mim, eu tenho pessoas, né, que me ajudam nessas questões. Então, desde aquele cliente que está querendo fazer um financiamento, só o financiamento, ou uma pessoa que precisa fazer um levantamento de capital em cima do imóvel, a pessoa que quer construir. Então, eu tenho investidores que desde o processo inicial da construção do imóvel, onde eu vou construir a casa para vender. Então, eu inicio nesse projeto com ele. Vamos lá procurar, faço estudo antes mesmo dele fazer a compra, né, do terreno, para ver qual que é a previsão do investimento que ele vai ter que fazer. Então, dentro da imobiliária, eu tenho um ecossistema que eu consigo solucionar todo as etapas. Aquele cliente que quer ir para leilão, quer fazer investimento. Então, é uma maneira que eu entendi que mesmo se eu não tiver um profissional ali direto dentro da imobiliária, eu tenho parceiros, né, nesse caminho. Você se estruturou, se capacitou para dar a solução quase que completa. Esse ecossistema, Sim. Quando você fala, você traz soluções completas para tema imobiliário. Exato. Você resolver. Exato. É isso. Então, comprei a casa. É contigo. Exato, comprei a casa, só que eu não tá do jeito que eu quero. Preciso fazer uma reforma, preciso ampliar, ok. É contigo. Então, quero vender a minha casa contigo. Exato. Vou visualizar uma área para investir, é contigo. Isso. Então, a ideia é que o cliente, na hora que ele sentar para tomar um café comigo, ele não vai levantar para falar com outro profissional. Que eu conseguir ali atender ele e conectar ele exatamente da maneira para solucionar o problema dele, resolver aquilo que ele quer. Aline, só... Vai. Tem duas, mas eu tô indo nos finalmente, porque mas a conversa posso já estender um convite para você num próximo? Bora. Bora? Bora, vai. O comprador que vai comprar seu primeiro imóvel, o que ele precisa saber? Primeiro, ele tem que alinhar essa questão, um processo de consciência mesmo, ele ficar consciente do sonho versus financeiro dele, né? Então, uma clareza na situação real, porque muitas vezes a pessoa sonha com imóvel, mas o orçamento dela não vai conseguir resolver. Então, esse levantamento de todos os custos necessários para ver se realmente ele está pronto financeiramente para comprar. Porque o que acontece, muita pessoa, de repente, comprar no susto, né? Comprar ali na emoção, e aí a pessoa fica endividada e ela tem que vender muito rápido o imóvel, perde, vai a leilão. Então, esse processo de consciência, primeiramente do financeiro, antes tanto de comprar uma casa, quanto construir uma casa. Porque, outro dia eu ouvi um cliente, o cliente falou assim, Aline, eu vou fazer uma casa em determinado condomínio e tal, com R$3.500 metro quadrado. Eu falei, nossa, como você vai fazer? Porque eu também quero. Então, sabendo aquilo que ele estava no intuito de construir, tinha condições. Então, a gente sentou, fez conta, ele com o projeto pronto, e aí ele decidiu, Aline, não,
eu, por medo mesmo, eu vou comprar já uma casa pronta, porque eu sei que eu não vou ter surpresa, porque se aparecer alguma surpresa no decorrer da construção, eu não vou conseguir resolver, eu não vou conseguir atender. Então, essa consciência, ela é necessária. Então, antes de sair para visitar imóvel, antes de ficar agendando visita, mandando proposta, é sentar e fazer esse levantamento de custos. Né? Qualquer um corretor consciente, um corretor responsável, ele vai fazer isso antes da visita. Muito bom. Forte. Consciência. E o choque de consciência que estreou, que pegou ele de surpresa. Ela ficou bacana, né? Aline, os finalmente agora, um resumo, uma mensagem que você entregaria para a nossa audiência nessa capacitação que você teve, nessa construção de jornada para levar uma boa experiência a quem contrata o teu serviço. Qual que seria uma mensagem também para aqueles que estão um pouco, qualquer ramo de vida aí, meio desanimado, porque você investiu um tempo, você teve a humildade de consciência também que você disse que internamente você teve que mudar algumas situações. Então, mescla aí uma mensagem de ânimo, uma mensagem de conclusão aqui para esse momento do nossa prosa. Por mais que eu tenha formação Master Coach, eu sou coach, eu não gosto de mensagem. Eu acho que o motivador é muito pessoal, né? Sim. É muito fácil para, de repente, uma pessoa que está de fora, ela falar e, olha, não procrastine, vai à luta. É muito fácil, né? Só na pele a gente sabe, sim, né? Sim. As dores, né? O crescimento, ele dói. Dói, não é pouco, dói bastante, né? O que a gente não pode ficar é preso a essa dor, que é uma dor que você vai sentir naquele momento ali que você está trabalhando, resolvendo aquele problema, só que é algo que vai melhorar a futuro. Né? Então, assim, são feridas que você vai mexer ali e vai cicatrizar, e vai ficar cicatriz, é claro, mas vai passar. Então, por mais que essa dor do crescimento, às vezes, dá medo, né, dá receio de ir, de enfiar a cara, de fazer, passa. Depois, assim, processo doloroso, machuca, só que o resultado, ele é grande, né, para o crescimento. E a gente está nessa vida para crescer, as críticas vão vir, sempre tem, né, tem uma música que fala assim, sempre tem um Zé na vida, né, querendo te atrapalhar, né, então vai sempre ter. Então, o que a gente não pode fazer é deixar esse Zé atrapalhar mais, né? É isso aí. Uma vez eu conheci a Aline, né? Primeira vez que tive contato com ela. Ela me mostrou uns imóveis. Comprei por um pouco. Não por causa dela, não. Foi seu irmão que me sabotou. Tirou meu investidor, pegou pra ele. Foi. Mas eu fiquei com o coração ali pra fechar. Entendeu? Mas era um bom negócio, eu poderia ter fechado. Nossa, excelente negócio. Excelente negócio. E ela foi super atenciosa, mostrou vários, né, locais, a gente, né, foi olhar, visitar, enfim. Apesar que você não fechou, mas você foi pro condomínio, né? Eu levei você lá no condomínio, por coincidência, o irmão estava entrando lá no condomínio, sim, mas assim, você viu que aquilo que eu estava ali direcionando, indicando, sim, era o que realmente fazia mais sentido ali naquele momento. Você tem alguma experiência assim com um caso inusitado, só para compartilhar? Não, você deve ter vários, né? Mas lembrar de algum agora, assim, você lembra? Ou pode ser até um que você, Aline, valeu a pena, ou algum que foi meio engraçado, assim. Olha, eu tenho um cliente que era um imóvel, tinha uma necessidade de reforma e ele não acreditava no imóvel, né? E ele falou, eu vou, mas você vai ter que vender. Eu falei, não, tudo bem. Vendi, e triplicou o valor do investimento em menos de um ano. Então, assim tem vários, né? Terrenos, né? Tem muitas vezes que aparece assim situações que não dá para pensar muito, né? Então, por isso você tem que ter uma pessoa de confiança. Né? Posso confiar no que o corretor está falando. E às vezes é um negócio muito bom.
por medo, com receio, a pessoa de repente não compra, a oportunidade passa ali. Então, imagina só, você fazer um investimento que dentro de um ano você triplicar o valor. É massa. Se fosse finalizar, você hoje, mensagem você já entregou, Crescer Dói, e hoje quem te encontra lá na tua imobiliária é a Aline. Aline Fonseca Imóveis, tem o meu perfil no Instagram, nós lançamos um podcast também, chama Alicerçando. A ideia do podcast é trazer conteúdo dentro do ramo imobiliário, então arquitetos, paisagistas, advogados, cartório, então trazer de uma maneira leve o assunto, com essa ideia mesmo de clareza na informação, né? De uma maneira leve, com profissionais que realmente vai ajudar ali o conteúdo para a pessoa tomar a decisão dela de uma maneira mais saudável possível, né? Por isso do nome Alicerçando, porque a ideia é de crescimento, né? Então tem as redes sociais, tem o meu escritório ali na Bosque, aqui na Bu. Mas nós vamos colocar lá no Instagram, vocês me acham. Isso, vamos colocar com a arroba. Isso, já deve estar passando aqui na tela, mas vai estar os comentários na legenda, e também vai ter um momento aqui também que vai colocar a tua rede. E novamente agradecemos a tua presença. Obrigado, já ficou o convite estendido, tá? No próximo. Bora, vamos mergulhar nos temas aí. Vamos lá. Para alicerçar ainda mais? Exato. Por que não? Exato. Fechou, chave de ouro. Obrigado. E fala. Bom revê-la, viu? Boa. Boa. Gente, muito obrigada, viu? Obrigado pelo carinho. Qualquer dúvida em relação ao mercado, sempre um prazer ajudar. Curta, comenta, compartilhe. E esse conteúdo nessa área imobiliária, você saber que tem uma profissional que te deixa com a solução completa ali, é muito importante, porque a decisão ela é um sonho. Você está mexendo com o teu sonho, ou investimento, enfim. E ter alguém que sabe fazer maestria, como eu falei aqui, é muito fantástico. Então curta, comenta e compartilhe, e você vai colocar esse conteúdo na mão de quem precisa. Boa! Boa, top show!